the software, but still allow people to make a profit and a living. Red Hat Software just created a year where they had $1 billion in revenue. They employ thousands of people. This is not, bad. It gives people jobs. It creates industries where industries could not exist before. They contribute huge amounts back to the Linux kernel and to other distributions that are in effect their competitors. So free software is not a political movement. It's not of the party of Lula or Dilma or the other parties. It's an economic movement. And I think that as an economic movement, it should be looked at by every party as something they should do. So, yes, I've heard of the private party. I think that they're interesting. I don't necessarily agree with all of them. And I know that Mr. Stallman doesn't like the word pirate anyway, so there we go. Bom, sobre esta questão é muito importante se tem no resto da América Latina, no México, movimentos e processos de construção de novas territorialidades, seguindo outras racionalidades. E sim, temos mesmo alguns processos, movimentos que estão sendo muito emblemáticos, além disso que falei dos seringueiros. Quisiera detener e falar somente um pouquinho sobre este movimento dos povos afrodescendentes da Colômbia, que após também em 1992, esses povos esquecidos completamente, mais que as populações indígenas, com esse princípio de participação que faz parte desse processo de democratização da humanidade, eles pegaram este direito de participar num projeto de conservação da biodiversidade de toda essa franja ali pacífico da Colômbia. É um dos processos mais inéditos, mais interessantes, como surgem estes povos que han estado sujeitos à colonização, à exploração dessa cultura colonizadora no mundo, não? É que eles surgem aí com uma potencialidade enorme para ser quienes vão se apropriar e gerar a biodiversidade num conceito muito diferente visto que a etnobioprospecção somente da biodiversidade, nesse caminho também falando de tecnologias, conjunção dos conhecimentos tradicionais para ser gerados nesse sentido do progresso tecnológico, não, tecnoeconômico, não. Mas todos esses processos, vou falar de alguns outros rapidamente, se fazem a contraposição muito forte com os interesses que vão se expandindo, de ocupação também desses mesmos territórios com essa outra racionalidade mais capitalista, não? Temos hoje no México um processo muito interessante, que a resposta é esta expansão do capitalismo com essas novas tecnologias estão gerando muitos processos de resistência. E, junto com os processos de resistência, se vão gerando processos de inovação de novas formas de reconstituição das identidades locais, de novos atores sociais, que vão construindo novos modos de produção. Aí temos agora um empreendimento aí de uma empresa canadense, como tantas empresas mineiras que está tentando se instalar no México, justo em cima de um território sagrado, de um povo tradicional, os Viricuta, aí, hacia o norte do México. E isso está gerando uma reação, uma defesa dos direitos territoriais desse povo, que talvez vá a concluir para novas formas também da apropriação e de planejamento de seu desenvolvimento neste confronto de racionalidades. No México, talvez o processo mais emblemático, conhecido por todos vocês, é esse que se iniciou em 1994, do movimento zapatista, que não é exatamente um movimento
primeiramente ecológico, é um processo de emancipação dos povos indígenas, dos seus direitos de ser como povos indígenas e não ser integrados a esta corrente dominante. Eles pegaram agora uma retreta, se replegaram tanto deste combate muito direto com o Estado mexicano, o governo mexicano. Eles estão construindo isso que chamam os caracoles, seus modos locais de vida. Eles estão defendidos tem grado de autodefesa, de defesa dessas suas autonomias, e lentamente estão legitimando, estabelecendo seus próprios modos de viver no seu entorno. E acho, pouco a pouco, eles estão gerando novas técnicas, novos processos de apropriação e de relacionamento com a natureza, com esses potenciais naturais que têm nos seus territórios. O caso mais emblemático hoje é das lutas dos povos bolivianos, do Tipnis, que após de todo esse efeito positivo num Estado plurinacional, onde eles abriram a possibilidade de reconstruir os seus territórios a partir desse conceito de viver bem, eles estão tentando reconstituir isso ao mesmo tempo que o mesmo governo do Evo Morales está tentando agora, pressionado por todos estes interesses desenvolvimentistas, da IRSA na América Latina, de fazer toda uma infraestrutura para a modernização do continente, o progresso, que estão passando esta carretera, como se chama a ruta, por encima desses pontos, essa estrada em cima dela. Então, esses processos de resistência a ser invadidos, a ser colonizados por este processo de modernização, de progresso, estão gerando processos que meu querido amigo Carlos Vaz de Porto chama de reexistência. E essa reexistência implica processos de reterritorialização, como estou falando, novas formas de relacionamento com a natureza, revisando seus modos de produção, seus modos de vida, etc. Então, com isso, temos vários outros, não quero me prolongar com este debate, mas sim, é um processo muito vivo na América Latina, mesmo que seja ainda marginal, e que só alguns sociólogos, ecólogos políticos estamos mais presentes com todo esse processo, mas esses estão, mesmo em escalas mais institucionais, só mencionar o caso do Parque Yasuní, no Equador, onde o governo de Correa está tentando deixar o petróleo embaixo da terra, não explorar o território e negociar com a comunidade internacional um pago da metade do preço do que se ganharia com ingressos, com a exploração desse petróleo, para deixar baixo em terra. Então, isso implica a proteção dos povos indígenas aí, partindo da experiência deste grande derrame de petróleo que aconteceu muitos anos atrás aí na Amazônia, na selva amazônica equatoriana. E toda esta são diversos processos onde os povos indígenas estão reemergindo com grupos, sociedades camponesas, com processos de agrofloresteria, agroecologia. Tudo isso está mudando a construção dos territórios da América Latina, combatendo as ideias que estão geradas por os mecanismos de desenvolvimento olímpicos, que pretendem preservação da biodiversidade, como falei, das florestas, só com esta funcionalidade de absorver gases de efeito estufa, que estão sendo rejeitados por os povos indígenas, porque eles acham que a biodiversidade, as florestas, são mais que uma função de equilibramento econômico, ecológico, como pretende o establishment mundial. São habitat, são territórios para ser, para viver, e eles consideram assim. Então, são câmbios epistêmicos que entram nesse novo campo de ecologia política, mas que não é só um campo disciplinário para pesquisadores, é um campo vivo aí de disputas
territoriais muito interessantes, muito importantes. Obrigada. Edivan Ferreira dos Santos. Primeiro, eu gostaria de saudar a mesa pelas as duas posições, em determinado momento, extremamente antagônicas, e isso faz com que a gente cresça de modo geral. Antes de fazer a provocação e não uma pergunta, eu gostaria de falar que eu fui da época daquele currículo, na década de 69 a 71, engessado pelos militares, onde era proibido filosofar e também se proibia a sociologia. Mas nem por isso eu deixei de ser um estudante que pensava e que filosofava. É tanto que no futuro, depois do curso técnico e tecnológico, eu fui para a filosofia, sou formado em filosofia, sou formado em história, sociologia e teologia. Isso não me permitiu, porque eu tive mestres e não professores, que me ensinaram a pensar. E quando se ensina a pensar, realmente a gente fica com os horizontes que podem enxergar até um horizonte interplanetário ou em outras galáxias. Essas são as primeiras minhas considerações. Por outro lado, eu gostaria de brincar um pouco antes da provocação com o Papai Noel. Talvez as tietas ou a tietagem não tenha acreditado no Papai Noel americano.